Paradoxo. Substantivo masculino. Pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Estranho, bizarro. Muita coisa sobre Pokémon Scarlet e Violet é paradoxal. É paradoxal que a gente tenha chegado à 9ª geração da franquia, poder acompanhar uma série como essa há mais de 2 décadas. Toda nova geração pra mim é algo muito especial, como se fosse um capítulo novo também na minha vida. E poder descobrir as novas espécies, as mecânicas, os personagens, realmente pra mim é como um novo mundo de aventuras. Poder descobrir ali os novos Pokémon aparecendo no mapa, pra mim é uma das coisas mais divertidas. Já foi parecido em Galar, né? Mas aqui o fator mundo aberto parece que elevou esse sentimento pra mim a uma potência muito maior. Acho que dos novos Pokémon, alguns dos meus favoritos foram, sei lá, o Houndstone, o Rellor, a Spatra, Bramblegast. Eu acho que eu não desgostei de nenhum Pokémon novo. E considerando que essa geração teve mais Pokémon do que a média das gerações anteriores, eu acho isso particularmente incrível. É paradoxal também que a gente viva numa época em que vazamentos e seus vazadores sejam enaltecidos. A essa altura, né, a comunidade e os criadores de conteúdo dela já deveriam ter aprendido que esse tipo de conteúdo é nocivo, né? Me pergunto quando é que o grosso da comunidade vai começar a ignorar e parar de dar palco para esse tipo de carniceiro online, ou se esse meu desejo também é algo apenas paradoxal. Ainda assim, eu consegui desviar o suficiente de tudo que poderia estragar a minha experiência com o jogo, e de longe foi a melhor coisa que eu poderia ter feito nessa geração. Mas é paradoxal também que, numa época do entretenimento, né, que nós, consumidores, esperamos algo mais grandioso, de histórias complexas, enredos e etc. Scarlet Violet use as 3 rotas de jogo, né, entre aspas, para contar aos poucos a história dos seus personagens. Eu vou confessar que eu não sou o maior fã da direção que os jogos tomaram desde que o Shigeru Omori assumiu o posto de diretor da série principal, né? Sun e Moon e Sword and Shield são tão focados em contar as historinhas ali que parece até que eles esquecem em alguns momentos que eles são jogos de videogame. Mas aqui, o Omori, na minha opinião, matou a pau. Porque meio que a gente segue o caminho inverso aqui, né? A história dos personagens, elas são meio que recompensas que a gente recebe por progredir no jogo. A direção do Omori também é paradoxal. Mesmo nos jogos anteriores, o lance dele é ser mais character driven, né? São os personagens e as interações que eles têm entre si que carregam mais a história. Até XY, Pokémon era mais sobre você tá fazendo a sua jornada e ela ser atrapalhada pelo rolê dos vilões. E desde Ruby e Safira que tem ainda um envolvimento forte dos lendários e riscos altos, né, cada vez maiores. Sun e Moon, a relevância ali dos lendários já é um pouco mais baixa. E quando eu digo baixa, em relação ao mundo, né, a região em si, ela é importante para os personagens, não são relevantes a níveis catastróficos ou algo assim. E é tudo mais conectado. E mesmo em Sword Shield, que tem a interrupção com o rolê lá do Eternatus, toda essa treta acontece só no final do jogo. O meu maior problema com a direção do Omori era mais o ritmo mesmo. E aqui eu gosto bastante do ritmo, porque cada um dos 3 personagens principais tem o seu próprio ritmo de construção diferente. A gente consegue entender melhor o Arven durante
o Path of Legends, enquanto a Paine é mais pro final do Starfall Street. E a Nemona, pra valer mesmo, entender a Nemona mesmo, a gente só consegue fazer isso depois do Victory Road, na verdade depois do final do jogo, né? Só lá no pós-game mesmo. Inclusive o pós-game tem interações muito legais com esses personagens e dá uma aprofundada melhor neles que eu gosto bastante. Paradoxal também é o meu sentimento em relação à competência do jogo. Eu não quero comparar com o Legends Arceus, porque tecnicamente eu acho que ainda é o meu jogo favorito da série. Mas eu não quero comparar porque são estilos de jogos tão diferentes. O Legends ele vai quase pro limiar ali de um Action RPG, né? Então, se a gente for considerar a estrutura mais clássica da série, o Scarlet Violet é o jogo de Pokémon que eu mais me diverti jogando. Mas em alguns momentos eu me pergunto se isso não é um mérito do gênero de mundo aberto e não do jogo em si. Ou seria mérito do jogo usar esse gênero? Talvez não importe. Scarlet Violet, apesar de ser abertão, ele também espera que você siga uma ordem ali nos 18 objetivos propostos. Teve uma galera que reclamou sobre o jogo não ter um scaling de levels, mas eu particularmente não ligo não. Eu acho que tem uma certa magia em upar o máximo possível o level pra você bater no último ginásio mais forte lá e depois sair aniquilando os outros desafios. Eu acho isso engraçado, divertido. É um tipo de recompensa também pelo esforço, né? O jogo te deixa fazer isso e também deixa o lembrete, né, da ordem que você fez as coisas. Eu ainda não rejoguei pra poder fazer isso, mas eu vou esperar o home sair primeiro pra, pra facilitar um pouco a minha vida também. É paradoxal que tenham conseguido estragar as Max Raid Battles. Eu aprecio muito, de verdade, a intenção de deixar as coisas mais dinâmicas, de dar um novo gás ali pras batalhas online, mas vindo, sei lá, de uma série que é conhecida por evitar mudar muito as coisas, as Terra Raid Battles podiam ter sido só um reskinzinho mesmo, né? Eu não sei se é um problema do jogo em si, ou se é um problema maior do hardware do Switch, ou online do Switch. Mas isso não muda o fato que eu vou jogar bem menos raids online do que em Sword Shield. Pelo menos offline elas ainda funcionam relativamente ok. Jogar online com a galera no Union Circle também é legal se for por pouco tempo, né? O jogo dá uma sofrida em alguns momentos e vamos ser bem honestos que a maioria dos bugs visuais que a galera de criação de conteúdo usa para escrotizar o jogo vem daí, do fator online do Union Circle. E a maioria da escrotizada aí que a galera tá dando é honestamente frescura. Eu particularmente acho graça. E eu queria até ter visto mais. E infelizmente não vi tantos glitches assim na minha jogatina. E eu joguei bastante. A única coisa que realmente me incomodou mesmo em alguns momentos do jogo foi a performance de frame rate. E em algumas áreas específicas o drop é real, é forte e por conta especialmente da quantidade de Pokémon e NPC em volta, né? Quando tem muita coisa acontecendo em volta, é inegável que o jogo vai dar uma engasgada ou outra. Dois dos lugares mais notáveis assim são aquele lago grande lá de cima e a florestinha onde tem os Grafaiai. Ali o bagulho pega. Até dá pra contornar ali, resetando o jogo, não sei o que e tal. Dá pra você fazer uns esquemas, mas tem hora que o jogo dá uma peidada na farofa e isso não tem como não, né? E o mais triste é isso, né? Tipo, o jogo tem esse problema de performance de frame rate, mas a galera fica pilhando por conta de uns bugs visual, de uns bichos desaparecendo no Union Circle, os avatar dando umas despirocadas. Sendo que o problema do jogo tá em outro lugar. Ele não tá nos bagulho que não atrapalha, de fato. Ele tá onde realmente atrapalha ali. Que é no online, né, nas Terra Raids e na performance de frame rate. Que não é nem questão de imersão, ai, minha imersão do jogo. Não, é questão do jogo tá bem funcional. Se por um lado eu acho que a galera pega pesado um pouco com essa parte que não é tão um problema, pelo menos estão falando alguma coisa e realmente tem que se levantar esse alerta sobre os problemas do jogo. E isso não deveria de fato ser aceitável sob hipótese alguma. Talvez isso tudo seja meio paradoxal. E é paradoxal também que o jogo não acabe ao derrotar a Champion. Na real, eu acho que essa é a coisa que mais me decepcionou no jogo. Não isso específico, né? Mas é porque a Pokémon meteu o migué, né, na gente. Existem 3 caminhos da história no jogo, como eles mesmos falaram, sim. Mas não é como se cada um deles tivesse um credit roll, né? Pra zerar o jogo, você precisa fazer os 3 e o final do jogo, né? E até faz sentido, porque os caminhos eles não são proporcionais, né? O Path of Legends são 5 desafios, Starfall Street são mais 5 desafios, a Victory Road são 8, mais
a Elite Four, Champion, etc. Seria um pouco estranho bater em 5 desafios e assistir os créditos? Seria. Mas se organizasse melhor um pouquinho e deixasse todo aquele lance da área zero para um pós-game, eu acho que ficaria perfeito. Ainda assim, é paradoxal que o segmento final do jogo seja tão bom. Porque seguindo a linha dos personagens dirigindo a história do Omori, ela é bem pessoal pro Arven. É claro que eu não nego que eu senti a Nemona e a Penny um pouquinho deslocadas no final ali, mas não é como se também não fizesse sentido. Elas estavam ali por serem especialistas nos seus cores, e fomos nós que seguimos a história do Arven de perto e tudo mais. E, sendo bem honesto também, se esse é um preço a ser pago em prol de deixar a jogabilidade e as histórias mais livres, pra mim tá tudo certo. E o jogo tá ligado disso, porque tem esse rolê que eles vão trocando ideia quando a gente tá descendo a cratera, eles estão se conhecendo, estão trocando, né, entendendo melhor o rolê do Arven e tudo mais. Inclusive esse diálogo todo ir rolando enquanto a gente tá descendo e não atrapalhar, né, não ser um rolê que você tem que ficar apertando o A e tal, sem interromper o nosso progresso, eu acho bem agradável. Toda essa visita da área zero, né, ela tem um clima um pouco mais denso, né. A galera tá ali, mas ela não tá numa exploração hiper feliz. Eles sabem que alguma coisa pode dar de errado. E a reviravolta que tem no final da Sara do Turo, ela não é tão bizarra como poderia ser. Mas eu gosto do que eles fizeram ali com a inteligência artificial e tal. Eu gosto de como ficou. Especialmente porque o final tem um tom mais soturno, né? A inteligência ele tá realmente tentando consertar as coisas, mas ele não é um final pra cima, que resolve os problemas. Especialmente pro Arven, e o pós-game até reflete isso também. É paradoxal que tá chegando ao final, essa minha pequena análise. Mas também não é paradoxal que passado e futuro sejam tratados como algo paradoxal? Sei lá, Pokémon tá completando 27 anos. E a gente tem viagem no tempo desde a segunda geração, né? Tempo e espaço é o tema da quarta geração. Sei lá, existem registros de Pokémon que viajam no tempo, né? Então, tipo, por que os Pokémon Paradox são paradoxais? Por que não tem Pokémon fóssil? Especialmente em Pokémon Scarlet. Por que o Scarlet Book e o Violet Book são tratados assim com tanta descrença e até banalidade pelo próprio Arven, inclusive? Sendo que a gente viu, a gente foi lá e na área zero e quase tudo que tava lá tava descrito no livro. Eu honestamente torço muito para que Scarlet Violet tenha uma DLC que dê uma aprofundada nessas ideias já pré-estabelecidas, sabe? Tem lacuna o suficiente para explorar. Sword e Shield tiveram DLCs legais, mas assim, em retrospecto, é muito estranho ver a Isle of Armor e a Crown Tundra como parte de Galar, porque a história delas é tão desconexa da região principal. Elas são legais, mas não orna tanto assim. É claro, seria muito legal também se eles referenciassem Kalos ou outras regiões numa DLC. Mas eu também não espero muito que eles façam isso, sendo bem honesto. Porque cada geração que passa parece que eles estão fazendo as coisas mais fechadinhas nas próprias regiões. E eu até acho que isso funciona bem. Então eu não tô muito na expectativa que isso role dessa forma. Mas eu preferiria que eles fizessem algo mais focado no que já está estabelecido. Focar melhor em explicar o que causa o fenômeno terastal, por exemplo. Comparando com Sword Shield, sei lá. Seria como se fosse uma DLC pro Eternato, sabe? Ao invés dele estar lá no finalzinho do jogo jogado. E aí você pode explorar melhor a área zero, às vezes colocar até um espaço novo lá para explorar. Explorar o lance da cristalização. Se realmente a Sada e o Turo criaram uma máquina do tempo. Ou talvez isso seja só a minha imaginação falando mais alto.